Beleza. Bom dia, pessoal. Meu nome é Lucas, eu sou o diretor acadêmico do Carizim. Fico muito satisfeito com a presença de todos e todas que estão aqui. Eu espero que todos tenham gostado do nosso evento e nós chegamos à última parte da nossa programação, que é um bate-papo profissional com dois egressos da nossa querida universidade. E de início, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que vai ser a nossa organização. Nós teremos um tempo inicial para o Luciano e o Marcelo fazerem suas considerações iniciais. E durante todo esse tempo, por favor, enviem perguntas, porque eu sei que eu sou também um estudante, o que não falta é pergunta, dúvida. Então, vocês podem ficar à vontade para expor quaisquer questões que surjam que no momento oportuno, eu vou repassar para eles. Então, agora eu vou apresentar tanto o Luciano quanto o Marcelo para vocês. Então, de início, eu vou apresentar o Luciano. O Luciano Perillo, ele é analista de relações internacionais pela PUC Goiás e pós-graduando em gestão de relações internacionais pelo Instituto Federal do Paraná, IFPR. Ele é coordenador de Relações Internacionais do Instituto Federal de Goiás, é CEO da GO Internacional e consultor para negócios internacionais em internacionalização de empresas. Ele é cofundador da Rede Goiás Internacional, que é uma rede de profissionais que contribuem para a internacionalização do estado de Goiás. Então, esse é o nosso Luciano. Agora eu vou passar para ler o currículo do Marcelo. O Marcelo Gomes, ele é graduando, aliás, perdão. Ele é graduado em Relações Internacionais pela PUC Goiás, é mestre em Inovação, Desenvolvimento e Sustentabilidade pelas universidades de Genebra, na Suíça, e Tsinghua, eu acho que é assim que fala, na China. Ele trabalhou em agências especializadas das Nações Unidas e na missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, a OMC. Ele atua na área de comércio exterior, é conselheiro da FIEG Jovem, representante de Goiás na Confederação Nacional de Jovens Empresários e cofundador da Rede Goiás Internacional. O nosso primeiro palestrante vai ser o Luciano, então a palavra está com você e, mais uma vez, pessoal, quaisquer dúvidas que surjam, não hesitem em nos enviar que eu repasso para eles, viu? Muito obrigado e o espaço é seu. Obrigado, Lucas Rocha. Bom dia a todas e todos. Prazer estar aqui com vocês. Um pouquinho antes a gente estava conversando, né, desse sentimento de estar na universidade, sair e, de repente, ocupar esse espaço novamente num outro formato, numa outra posição. Mas o quão interessante é poder contribuir de volta para aquele espaço que nos formou. Então, um abraço ao Lucas, um abraço ao Juliano Caeden, ao professor Danilo Alarcon, que está aqui conosco, a professora Aline Teresa Borg, a todos vocês discentes e também as pessoas que formam o corpo docente e administrativo que dão apoio ao curso de Relações Internacionais na PUC Goiás. Foi minha casa, então, esporadicamente, voltamos aqui para poder contribuir de alguma maneira e aquela instituição que nos forma acaba não saindo da nossa trajetória, né? E que bom poder dizer isso. Eu quero começar a exposição da minha fala eu montei um roteiro aqui tentando estruturar basicamente um caminho para expor para vocês um pouco da minha trajetória e tentar dialogar com vocês de algo que me preocupa e também expõe uma situação de mercado, academia, nas relações internacionais, tentando traçar o cenário de Goiás nesse sentido, ou pelo menos embarcar, e mostrar para vocês coisas que podem acontecer e coisas que podemos tentar entender no futuro.
né? Ou projetar, pelo menos tentar trazer qualquer tipo de previsibilidade entendendo o cenário atual. Esse é um desafio do internacionalista, né? Então, em muitos momentos as pessoas perguntam para nós, poxa, mas o que está acontecendo ali? O que vai acontecer ali? E a gente sabe que o sistema internacional, a maior característica dele é justamente a imprevisibilidade. Então, tentar ocupar esses espaços e sanar esses questionamentos pode ser muito interessante no momento que você vai pensar a sua vida. Então, assim, minha proposta para vocês é, vamos fazer um bate-bola. Então, eu queria saber se a gente pode fazer uma interação um pouco mais orgânica para eu não ficar na minha fala de exposição muito monótona. Então, assim, quando vocês entram, quando nós todos, né, enquanto discentes, entramos na universidade, lá nos primeiros dias, perguntam a nós quem é você, obviamente, e por que você está cursando Relações Internacionais. E aí, naquele momento, você lembra da motivação que trouxe você aquela mais embrionária. Poxa, eu tenho afinidade com línguas. Poxa, eu gosto de conhecer o mundo. Eu tenho vontade de me formar interculturalmente. Eu quero ter acesso a outras dinâmicas, outras realidades. Eu quero estudar o sistema internacional. E isso vai alimentando aquela sua inicial vontade de estudar, você se aprofunda em outros temas que você desconhecia e você vai amadurecendo tudo isso. Então, minha pergunta para vocês hoje é: por que vocês decidiram estudar relações internacionais? E aqui eu não sei em qual período vocês estão, mas eu acredito que com 62 pessoas presentes, nós tenhamos aí uma variedade de pessoas aqui presentes, desde o primeiro período, talvez até o oitavo. Então, assim, por que vocês decidiram cursar RI? Qual que é o propósito? Vocês têm claro na mente de vocês o que vocês querem? Estão esperando uma oportunidade acontecer? Ou vocês entraram, vocês estão se descobrindo e de repente você já está até pensando em sair do curso? Eu ia ficar bem satisfeito se eu pudesse ouvir de vocês por que vocês estão cursando RI dentro da ótica de vocês agora, com essa lente de agora, com a sua lente do primeiro período, ou com a sua lente do quinto, ou do oitavo. Legal. E já já eu vou contribuir com a minha experiência também, o meu processo de amadurecimento do porquê que eu cursei RI. Bom, eu quero falar um pouquinho da minha trajetória, mas eu estruturei esse roteiro e eu quero ilustrar para vocês todos os momentos que eu vou pontuar aqui. Eu vou tentar trazer exposições que relatam a minha experiência acadêmica, a minha experiência profissional e como isso está interseccionado e por que é importante que a gente se preocupe até antes de entrar na universidade com essas coisas, tá? Achei legal aqui, ó, a Maria Eduarda já trouxe uma contribuição, ó. Ela falou que fez RI por ser um curso amplo, com muitas possibilidades de trabalhar fora. Ela acha. A Gabriela falou que começou querendo trabalhar com diplomacia, mas agora não sabe mais, ela está meio perdida. Muito comum, viu, Gabriela? Ainda mais quando a gente olha lá o edital de acesso ao concurso Itamaraty, no Rio Branco, é comum ver essa confusão mesmo. Natália falou, basicamente pela vontade de trabalhar com ONGs, OI, com muita vontade de fazer diferença no mundo. Legal, esse é o ímpeto que te move, né? Deixa eu compartilhar a minha experiência com vocês. Eu formei em 2018, é bem recente. E vocês percebem que RI não foi a minha primeira graduação. Eu estava em outro mundo, eu tinha um outro trabalho, eu já estava inserido profissionalmente na sociedade. Mas quando eu parei para fazer uma reflexão da minha vida, eu fiquei buscando elementos que seriam interessantes para mim, porque eu estava num ponto de inflexão de insatisfação laboral, de insatisfação acadêmica. Eu já tinha mais de 25 anos. E aí eu pensei, poxa, eu preciso satisfazer novamente aspectos da minha vida que eu acredito que estejam aí em conflito. Então parei para pensar um pouquinho, refleti, vi o que eu gostava e não gostava de estudar, o que eu me envolvia ou não me envolvia, fui fazendo uma peneira e consegui chegar num formato que se assemelhava muito ao curso de Relações Internacionais. Ali eu fui conversar com o coordenador à época porque eu tinha uma estratégia na cabeça.
Na época, o coordenador do curso era o Danilo Narcon, professor que nos acompanha hoje. E aí, legal, a gente teve um bate-papo super bacana, falei, cara, eu vou apostar nisso. Mas eu tenho 3 objetivos específicos, eu vou entrar nesse curso para ser uma dessas 3 coisas. Eu tenho 4 anos para tentar desenvolver isso, e esses 4 anos vão fazer a diferença no meu futuro profissional daqui a pouco. Eu vou me preparar em 4 anos. Então, eu já tinha um amadurecimento por ter vivido essa experiência acadêmica, eu já sabia o que encontrar, ou eu achava que sabia o que encontrar. Então, eu falei, eu vou mergulhar, eu vou me envolver em tudo. E ali, a partir dessa estratégia, eu entrei no curso, obviamente, foi em 2015, e entrei ali mergulhando. Entrei como voluntário no CA, e esse voluntariado me oportunizou trabalhar na época, foi na assessoria da diretoria financeira da organização de alguns eventos, inclusive o EACRE. E ali eu falei, poxa, bacana, eu quero estar mais presente aí. Me candidatei no próximo pleito para a presidência do CA, ganhei, e nós começamos a assumir e projetar, prospectar oportunidades também. Legal. Acontece que eu ainda estava um pouco inquieto, eu queria estudar um pouco mais, eu queria saber de outras teorias, eu queria me aprofundar. Então, eu criei uma iniciativa, ou tentei criar, né, que chamava GeoRI, Grupo de Estudos Orientados de Relações Internacionais. Na oportunidade, a ideia era começar a estudar as teorias de relações internacionais por iniciativa dos discentes, mas com tutoria de algum docente que eventualmente pudesse se voluntariar para estar ali conosco extra classe. Bom, não deu tão certo, houve boa vontade de diversas partes, não deu muito certo, mas ali eu conheci uma pessoa. Essa pessoa também tinha as mesmas inquietações que eu, mas ela estava um pouquinho mais avançada no curso. Isso fez o início de uma amizade que acabou trazendo nós dois para diversos projetos, trabalhando juntos, inclusive estando aqui, que é o meu amigo Marcelo Gomes. Ali, a gente foi desenvolvendo uma amizade, etc. E a partir disso, eu fui participando de outros eventos que extravasavam a esfera acadêmica específica do intramuros da universidade. Poxa, então eu tinha na universidade jornadas de RI, eu tinha o EACRE, mas espera aí, tinha mais coisa. Eu descobri que tinha o ENERI, que é o Encontro Nacional de Relações Internacionais, e na época existia um mote envolvido, né, o maior evento de relações internacionais, o maior evento acadêmico de relações internacionais da América Latina. Bom, falei, que bacana. Fui para a primeira edição em 2015, fiquei apaixonado, e conversando com o Marcelo, ele também com uma série de iniciativas, ele falou, cara, vamos botar para quebrar, trazer isso para Goiânia, vamos projetar Goiânia para o mundo, porque em muitos momentos a gente pensa, poxa, o que tem para fazer em Goiânia, o que tem para fazer em Goiás, envolvendo relações internacionais? Talvez essa é a pecha maior, é o nosso maior questionamento que nos leva, inclusive, a uma série de dúvidas. Mas espera aí, o que você está construindo de oportunidades num campo aberto, onde você não vê tantas? Será que não seria um cenário ideal para você promover suas ideias? E aí a gente ficou muito pensando nisso, falou, bacana. Então vamos discutir isso. E formulamos uma propositura, fomos ao Enere 2016, lá em Foz do Iguaçu, e levamos a candidatura para o Enere Goiânia 2017. Veja, é uma ideia que estava aqui, ó, um diamante bruto, e nós começamos a lapidar ele. Nada disso existia, absolutamente nada. E quando chegou em 2017, esse 2017 se configurou para nós, né, na materialização de um projeto que começou lá em 2016, depois de um ano de longo trabalho a várias mãos, mas idealizado por alguém, nós conseguimos fazer com que ele acontecesse. E aí se tornou o Enere Goiânia 2017. Foi o primeiro encontro. Foi o primeiro encontro que nós sediamos aqui no estado de Goiás. Faz um por favor. Opa, vamos lá. Minha mãe tem igual também. E aí? Meu amor! Legal, normal. Eu mudei aqui, desculpa. É pandemia. Bom, e aí, pessoal, o que acontece? Nós nos movimentamos muito, com muito ímpeto, com muita força, para que isso acontecesse.
E movimentar muito significa que a gente teve que ocupar, transitar e estar em espaços que extravasavam necessariamente os muros da universidade. Nós precisávamos transitar em organismos, dialogar com pessoas, começar a construir pontes, networkings. E da onde saiu tudo isso? Foi só ligar, de repente, para o meu professor e pedir para que ele abrisse uma porta? Ou foi nós batermos na porta? Foi nós começarmos coletivamente construindo com o nosso grupo, trazendo ideias, abordando oportunidades, tentando buscar dinheiro em editais e etc. para fazer acontecer? Então fica essa aí, uma das primeiras reflexões. Você pode construir as oportunidades, dado o momento que você vive, a partir das coisas que você quer prospectar e das oportunidades que você pensa em projetar. Então, legal. Construímos a Enel em 2017, foi super bacana. E aí eu tenho que fazer uma ressalva aqui. É impossível não falar dessa história sem interseccionar com a história do Marcelo também. Vocês vão perceber que nas nossas falas nós estamos muito presentes, porque a construção da nossa vida acadêmica, ela passou por esses momentos que são muito marcantes. Então, o Enel foi um grande momento, foi um grande ponto que marcou a minha vida acadêmica e de outros amigos também que transitaram por ele, que construíram ele. Mas ali eu lembro de um momento muito interessante que nós precisávamos efetivar o convite. À época, ele era o diretor da FUNAG, Fundação Alexandre de Gusmão, que era o embaixador Sérgio Vieira de Mello. Perdão. Sérgio Vieira de Mello. Estou com o nome do CA na cabeça. É o embaixador Sérgio, né? E aí, o Marcelo, né, com o ímpeto dele, de proativo, em querer fazer acontecer também, ele falou assim, Lu, vamos para Brasília? Vamos para Brasília falar com o embaixador? Eu falei, vamos, Marcelo, você já marcou a agenda? Ele falou, não, mas nós vamos mesmo assim, nós vamos bater lá na porta. Eu falei, então vamos. Fomos e, de fato, conseguimos ser recebidos pelo embaixador, que nos tratou muito bem. Foi a primeira de diversas outras visitas, né? Bom, acontece que depois, quando a gente materializou esse evento, ele se transformou nesse marco que eu falo, né, das nossas vidas e projetou para nós oportunidades acadêmicas e oportunidades profissionais. Uma das grandes oportunidades acadêmicas que ele projetou foi, na época, por intermédio das articulações que nós íamos fazendo ao longo do caminho, nós nos comunicamos, nós conectamos com diversos organismos, e um deles foi o SEBRE, o Centro de Relações Internacionais. É um think tank, né, de Relações Internacionais do Brasil, o maior. E ali, eles estavam, por acaso, fazendo um livro que falava sobre 10 pontos da política externa brasileira. Nossa discussão no tema do nosso evento era a política externa brasileira. Então, nós os convidamos e também fomos convidados a estar em alguns eventos e eles participaram ativamente do nosso programa. E nós fomos convidados a participar de uma discussão sobre política externa, com pontos elencados nesse livro, no Itamaraty, com diplomatas e representantes da sociedade civil. Então, isso para um acadêmico é muito impactante, porque você, de repente, está no meio do Itamaraty, com diplomatas, participando de discussões que envolvem não só o corpo diplomático, né, ou seja, a parte de gestão governamental, mas também a sociedade, pesquisadores, pensadores, pessoas que produzem na área de relações internacionais, e você ali no meio, se encantando com tudo isso. Mas por que isso foi possível? Porque lá atrás a gente pensou em construir isso. Bom, aí entra Lucas, se eu estiver me prolongando muito, por favor, vai me avisando aí do tempo, tá? E aí, como que isso refletiu na nossa vida, na minha vida profissional? Bom, legal. Eu sabia que eu tinha construído algo ali e aquilo foi me levando a outros caminhos. Nós tivemos nesse evento, na palestra de abertura, a presença de diversos políticos, de pessoas de diversos países, nós tivemos embaixadores, nós tivemos muitas pessoas envolvidas na construção e na execução do evento.
tivemos 21 estados representados, mais de 600 pessoas na palestra de abertura, 70 universidades diferentes presentes. Então, nós projetamos aquele sonho que nós tivemos, nós projetamos ele e conseguimos alcançar pessoas, nós conseguimos atingir mentes e colocar o nosso nome, o nome da universidade, o nome dos organizadores, em evidência. Bom, a partir disso, acontece que, logo após esse evento, eu fui convidado a participar de uma série de iniciativas, e numa delas, eu conheci a pessoa que era a coordenadora de Relações Internacionais do local onde eu trabalhava. Eu trabalho no Instituto Federal de Goiás. E ali eu tive a oportunidade de conversar com ela e ela me via como um técnico administrativo que desempenhava sua função no Instituto, e era aquilo. Mas por conta desse convite e porque nós estivemos na mesma mesa almoçando, eu pude conversar sobre relações internacionais com essa pessoa. E a partir dali, ficou plantada a sementinha. Um belo dia, eu estava numa aula e pensando sobre o meu tema de monografia. Eu tinha conseguido uma super promoção, eu estava estudando internacionalização de cidades, que hoje meu amigo também, Marcelo Mariano, ocupa a assessoria da Prefeitura de Goiânia para Relações Internacionais, que muito me orgulha. Então, eu recebi uma mensagem no celular e eu ia para a Colômbia, porque eu tinha conseguido uma super promoção, eu queria estudar Medellín. Medellín estava borbulhando de inovação, de coisas interessantes. E aí eu falei, poxa, eu vou lá e vou estudar, vou conseguir uma passagem muito baratinha. E aí eu recebi uma mensagem falando assim, Luciano, e por acaso era dessa pessoa que eu conheci nessa reunião, ela falou assim, Luciano, eu vou ter que tirar férias, mas eu gostaria que você me substituísse na coordenação. Você topa? Falei, opa, agora. Por acaso, o período de substituição, ele coincidia diretamente com a minha viagem de estudo de campo. Então eu falei, eu nem hesitei, eu falei, eu vou desistir dessa viagem. Cancelei a viagem e mudei drasticamente os rumos da minha pesquisa para viver essa oportunidade profissional. Então, essa decisão cabia só a mim. São opções que você faz ao longo do caminho, tentando entender quais são as oportunidades que se abrem a partir do movimento que você fez. Então, nada foi do nada, nada apareceu. Por que construímos essa oportunidade? Projeções foram feitas e refletiram nessa oportunidade. A partir daí, eu fiz essa contribuição e, esporadicamente, eu ia contribuindo com o setor, porque nesse um mês que eu fiquei ali, quase, contribuindo, gerou reflexos também, porque ali eu tive que responder uma série de coisas, mexer com diversos processos, eu dei uma tratativa num documento da Secretaria Técnica de Educação, Secretaria Técnica, Científica e de Educação, que é um órgão vinculado ao MEC, a CETEC, e isso gerou consequências e meu nome, eu, enquanto sujeito, deixei de ser um técnico administrativo no instituto onde eu estava, desempenhando funções específicas, para, de repente, aparecer como um internacionalista. Peraí, esse menino sabe do que ele está falando. Legal. Isso fez com que, avançando um pouco no tempo, em 2018, 2019, já, assim que eu me formei, eu fosse convidado a assumir uma representação de relações internacionais no campus onde eu atuava. E ali foi super bacana, porque foi a realização de um sonho, e esse sonho, estou tentando fazer essa amarra bem breve, mas vocês veem que uma coisa está puxando a outra. E nesse momento, eu tinha acabado de apresentar a minha monografia, eu estudei a internacionalização de cidades, olha que bacana, Danilo Alarcon publicou a foto do Eneri na palestra de abertura, super bacana. E ali, obrigado, Danilo. E ali, no momento que eu tinha acabado de apresentar essa minha monografia, pensando cidades, pensando em internacionalização, pensando meios de internacionalizar junto à iniciativa pública, junto à iniciativa privada, eu assumi essa representação no campus onde eu trabalhava e logo chegou a mim um acordo de cooperação técnico com a Argentina e
eu construí uma oportunidade, porque eles ali estavam tratando de um acordo entre a área de turismo do setor do campus onde eu estava atuando, pensando o Art Deco como um movimento de intersecção num corredor trinacional entre Argentina, Chile e Uruguai, mas eles queriam também envolver Goiânia pela representatividade Art Deco. Eu falei, caramba, que oportunidade legal, eu acabei de estudar a cidade, então eu sei o que falar sobre Goiânia. E no campus onde eu trabalhava, que é o Campus Goiânia, o pórtico do campus, ele é o símbolo do batismo cultural de Goiânia. Falei, peraí, eu tenho o que falar. E houve esse convite e eu construí pontes para que eu pudesse estar ali. Então, em 4 meses de trabalho, eu fui convidado a fazer uma palestra em Buenos Aires para tratar sobre o Art Deco na cidade de Goiânia. Sou arquiteto? Não, mas eu consigo, enquanto internacionalista, lembra a discente que falou ali em cima? Eu quero fazer RI porque esse é um curso com ampla possibilidade de atuação. Eu, enquanto internacionalista, sabia do que eu estava falando, porque eu estudei sobre cidades. E eu entendia, eu fiz, na minha pesquisa, eu estudei Goiânia. Então, eu levantei aspectos específicos sobre a cidade de Goiânia, que depois até se materializou num artigo para uma revista de um mestrado em território, um mestrado do Nordeste. Me foge aqui o local. Bom, então, depois desse 2019, atuando nesses aspectos específicos, logo em 2020, a gente tem a virada do ano, eu estava trabalhando em um projeto que a instituição estava envolvida, chamava Projeto La Passion, que envolvia o Brasil, Finlândia, Portugal, Espanha, Uruguai e Chile. E me veio o convite, em fevereiro, e para assumir a coordenação de relações internacionais, e aí, de repente, eu tinha que começar a articular o processo de internacionalização do Instituto Federal de Goiás em todos os campos de Goiás. São 14 campos mais a reitoria, o que foi um desafio e é a posição que eu estou hoje atuando. Então, essa projeção, ela não parou por aí, porque no momento que eu comecei a ocupar outros espaços, outras demandas foram surgindo, porque você começa a consolidar o seu espaço de autoridade intelectual, você começa a ocupar um espaço acadêmico também, de consolidação de determinado conhecimento, e também de reconhecimento profissional. Aí entra num momento, né, saindo dessa questão da autoridade do saber, e também da autoridade no fazer, entra a ideia da construção do seu networking. Então, a maneira que você vem construindo o seu networking hoje, tenha certeza que é a maneira que vai impactar vocês, que vai refletir em vocês no futuro. Então, a pessoa com quem você está desenvolvendo trabalhos hoje pode ser uma pessoa que lembre de você amanhã, inclusive para te convidar para estar num encontro acadêmico de relações internacionais da PUC Goiás. E todas essas oportunidades, elas são extremamente interconectadas com aquilo que você desempenha enquanto seu papel de acadêmico e de profissional. Bom, então, para não fugir muito da ideia dessa construção da sua rede de contatos, naquele momento, uma pessoa que me conhecia, e eu ainda não consegui descobrir quem é essa pessoa, ela me indicou para uma demanda específica que ela ouviu. Uma empresa de consultoria específica precisava de um consultor que capacitasse os consultores do Sebrae em negócios internacionais. Então, eu já vinha pivotando um pouco, entrando um pouco mais nesse mundo da internacionalização para além dos estudos acadêmicos e entrando no mercado também. Falei, poxa, que oportunidade bacana, eu não vou desperdiçar essa. Mergulhei, estudei, entendi e produzi um material bacana e foi uma oportunidade que me projetou um pouquinho mais para um outro caminho que eu ainda não havia previsto, que eu não tinha ainda entendido. Isso me fez chegar num outro momento, um momento onde eu saio da esfera pública onde eu atuava. Eu não saio fisicamente, né, mas eu navego para além dessa
dessa esfera pública e crio também uma empresa para que eu possa atuar no mercado enquanto internacionalista. Poxa, mas não tem oportunidade em Goiânia, não tem oportunidade em Goiás, não tem o que a gente fazer. Mas você consegue articular momentos, articular determinadas oportunidades que podem se refletir num campo específico de atuação que você ainda não previa. Mas atento a esses movimentos, você pode começar a se organizar. Então, ali eu comecei a prestar uma consultoria específica para uma fundação. As portas de entrada a essa fundação, elas refletiam outras habilidades que eu tinha. E dentro dessas habilidades, eu pude vender essa minha capacitação em relações internacionais, em internacionalização. E ali eu tive uma oportunidade super bacana. Então, articulei diversos acordos dessa entidade com a Holanda, com representantes de Madrid, com a Microsoft nos Estados Unidos. E isso foi trazendo mais bagagem e eu comecei a nichar um pouquinho mais. E aí eu fui, poxa, bacana, mas eu quero atuar ainda mais nisso. E por acaso, dialogando com minha rede de contatos, um amigo me traz um questionamento, porque veja, você vem consolidando sua posição, você vem projetando para as pessoas, para suas redes de contato, quem é você? Então essa demanda chegou, um amigo me fez um questionamento, falou, Luciano, na empresa onde eu trabalho, a gente está precisando entender um pouquinho mais sobre a Colômbia, porque existe a necessidade de possível expansão para lá. Falei, bacana, você pode ir por esse caminho. Vocês lembram que antes da minha monografia ser efetivada, antes do convite, eu estava estudando Medellín? Então, chegou o momento que Medellín voltou para mim. E aí, beleza, Lucas, vou tentar dar uma resumida aqui rápido. 5 minutinhos, pode ser? 2? Maravilha. E aí, eu entrei em contato com essa empresa, eu falei para ele, falei, olha, vou te dar essa e essa orientação, mas se você precisa de uma assessoria mais específica, eu estou disponível para que a gente possa conversar. E ele, eu tive uma reunião com a CEO da empresa, consegui conquistar essa oportunidade e trouxe junto a um grupo específico que eu passei a atuar, de uma amiga que eu construí dentro do relacionamento na rede que eu e Marcelo fundamos, que é a Rede Goiás Internacional, e nós construímos um estudo de viabilidade técnico-econômica para a expansão internacional dessa empresa, uma empresa grande no setor de telecomunicações que queria atuar na Colômbia. Então, continuei diversificando minha atuação profissional. Então, para eu resumir a minha fala a vocês perceberam que ela se pautou muito em tentar desvendar um pouco desse ponto de inflexão, desse paradoxo, dessa dicotomia entre não ter oportunidades e você poder caminhar, construir pontes para essas oportunidades. Você entende que eu vou ficar muito satisfeito se eu conseguir ter entregado para vocês uma exposição que ela não traz uma fragilidade de falar assim, seja você a sua própria oportunidade, seja você o seu emprego em relações internacionais em Goiânia. Não é essa a ideia, mas é a ideia de que existe como você construir uma base, uma rede de contatos e materializar ideias que você tenha ou, de repente, fazer parte de outras iniciativas para que você consiga ter atuação profissional. E algo que eu havia comentado até com o próprio Lucas antes, quando ele falou sobre esse saudosismo, não menospreze o seu momento na universidade agora, porque ele pode ser o seu primeiro momento de construção de pontes de contato, de oportunidades, de ideias que você pode materializar para fomentar o seu futuro profissional. Eu quero fazer só um destaque, antes de eu entregar a fala, Lucas, se você me permite, que hoje, esteja atento a isso. O que existe hoje pode não existir amanhã. E quando eu falo isso, eu estou falando de profissões. Existe um caminho
muito... Eu não quero imprimir que esse caminho ele é equivocado, ele é uma possibilidade, mas existe um anacronismo de tentar entender que você tem a real necessidade de você construir uma trajetória linear de eu estou na universidade, eu me formei no ensino médio, fui para a universidade, dali eu vou conseguir um bom trabalho. Preste atenção, profissões que existem hoje podem não existir no futuro. E se você pensar na curva de avanço tecnológico que a gente vem vivendo, eu não sei qual é o ano em que vocês nasceram, talvez muitos nasceram depois de 2000, eu nasci nos anos 80, então assim, não tinha internet, né, enfim, não era pelo menos tão popularizada. Então, tente, por meio do empreendedorismo, por meio da inovação, materializar suas ideias em oportunidades para que você possa construir opções para o seu caminho. Eu estive numa reunião com a China há um mês, e aí eles apresentaram para nós a tecnologia 5G da Huawei. Isso envolve toda uma discussão sobre indústria 4.0, que talvez numa outra oportunidade a gente possa aprofundar, mas o que eu quero destacar? Pessoal, hoje, quais são as habilidades e competências que você vem desenvolvendo para que você possa prospectar oportunidades e também materializar as suas e projetar você no mercado? Pensa em 3 coisas, tá? Primeira, quais são as competências que você vem trabalhando? Quais são as habilidades que você vem trabalhando? E se você está atento às transformações do mundo para que você possa estar inserido no mercado de trabalho, tá bom? Eu tinha muito mais coisa para poder falar para vocês, mas talvez a gente possa estender isso nas perguntas. Peço já desculpas, eu sou prolixo, todos nós em RI somos, isso é um nosso mal inerente. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês e estou à disposição. Passo a palavra para o Lucas. Muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Gostei muito, de verdade mesmo. Você fala muito bem. Inclusive, nós do CA, a gente achou que você fosse locutor de rádio, que foi muito bom mesmo. Parabéns, viu? Enfim, agora eu passo para o Marcelo. Marcelo, a palavra está com você. E só mais uma vez, gente, mandem perguntas que eventualmente eu lerei para eles. Viu? Muito obrigado. Marcelo? Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta, compartilhando esse espaço com o Luciano. Agradeço o convite ao Juliano, ao Lucas, aqui que tem moderado essa mesa, né, virtual. Também estendo aqui os meus cumprimentos ao Danilo, que eu vi que está presente, ao professor Leandro, não sei se a professora Aline também está presente aqui. Então, deixo aqui os meus cumprimentos, também meu agradecimento, né, por toda essa trajetória junto de vocês. Bom, diferentemente do Luciano, eu não tenho uma voz tão impactante, né? Mas eu espero que eu consiga contribuir um pouquinho com vocês. Bem, bebendo um pouco dessa linha, né, que o Luciano deixou, eu queria falar um pouquinho sobre a minha trajetória dentro da universidade e como os projetos nos quais eu me envolvi me ajudaram profissionalmente, tá? E também depois eu queria deixar algumas lições, ou talvez recomendações, né? Porque quem sou eu para deixar uma lição aqui para alguém? Mas, enfim, me apresentando brevemente, meu nome é Marcelo Gomes, eu tenho 26 anos, como foi dito aqui, eu sou graduado em Relações Internacionais pela PUC Goiás, no ano de 2016. Finalizei recentemente meu mestrado em Inovação, Desenvolvimento Humano e Sustentabilidade pelas Universidades de Genebra, na Suíça, e a Tsinghua University, na China. Na graduação, eu passei por diversos projetos e diversas iniciativas. Eu vou listar algumas dessas iniciativas e depois quero comentar um pouquinho como elas me ensinaram, tá? Bem no início, eu comecei a graduação no ano de 2012. O curso de RI ainda era na área 1, né, da PUC Goiás, do campus 1, lá na Praça Universitária. Então, eu iniciei minha trajetória sendo membro da ESEC em Goiânia, que infelizmente fechou, né, o escritório aqui em Goiânia. Depois eu fui convidado para ser diretor de Relações Institucionais do Carisvim, né, então eu tenho um carinho especial pelo CA. Fui fundador, né, do CORRIC, que é o Conselho Regional de Relações Internacionais do Centro-Oeste. Fui diretor convidado da FENERE, fui diretor de projetos da FENERE, então só de FENERE foram 3 anos.
Fui cofundador também do Partners Campus aqui em Goiânia, né? Que acho que alguns de vocês fazem parte. E organizei o Energo Goiânia em 2017. Algumas dessas iniciativas são interessantes para a gente entender como, né, as atividades extracurriculares podem ajudar, né, e complementar a nossa formação enquanto profissionais durante a graduação. Então, por exemplo, enquanto eu fui membro da ESEC, acho que eu fiquei 2 anos na instituição, essa foi definitivamente a minha primeira experiência de liderança. Comecei o curso com 17 anos, então aos 17 eu já estava ali nesse espaço, com contato com muitos estrangeiros, né? Então ali eu tive a oportunidade de aprender a entender diferentes sotaques, aperfeiçoei os idiomas que eu falo, então foi bastante interessante. Mas além disso, o intercâmbio cultural, né, que me foi permitido, foi muito interessante, então, para conhecer novas realidades e novas perspectivas sobre a vida, enfim, sobre o mundo. Então, às vezes a gente fica numa bolha, né, e isso é interessante nas relações internacionais, que é fazer esse exercício de sair da bolha, né. Então, ouvir de alguém que vem de um país autoritário, o que ele pensa sobre democracia e coisas do tipo, né, porque muitas das vezes a gente está ancorado sobre construções liberais, né? E como nós vemos dessa construção, a gente aceita ela e percebe ela como a única, né? Ou como a própria verdade. Então é interessante a gente relativizar de vez em quando, claro, não perdendo os nossos valores, mas sair um pouco da bolha, né? Para entender também o outro. Nessa experiência, por exemplo, eu tive a oportunidade de gerenciar mais de 15 membros, né, da organização. Então ali, eu, bem jovem, tive a oportunidade de aprender técnicas de gerenciamento de projetos, de pessoas, organizar eventos, e eu acho que o que mais foi importante e impactante para mim nessa experiência foi aprender a lidar com a timidez, né? Muitas das pessoas que me conheceram depois, na graduação, tinham dificuldade em aceitar o fato de que eu sou tímido, né? Mas isso é algo que eu aprendi a trabalhar nessa experiência. Dentro dessa experiência na ESEC, eu tive que aprender a lidar com vendas. Então, eu fui diretor de intercâmbios sociais, então eu tinha que vender programas de liderança por meio de intercâmbios. E nisso, tive que aprender técnicas de venda, técnicas de persuasão, de oratória, e tinha que dar palestras em vários lugares, enfim, dei várias entrevistas na TV, no rádio, até jornais impressos. Então, esse arcabouço aqui, né, de experiências me prepararam para as próximas experiências. Então, eu vejo que na graduação a gente passa, são degraus, né? Então, no início eu comecei assim, aprendi a lidar com a minha timidez, aprendi a me comunicar melhor, e a partir daí eu fui tendo outras experiências que necessitavam daquela base que eu adquiri na experiência anterior. Uma outra experiência, por exemplo, diretor de relações institucionais do Carizim. Nessa experiência, acho que foi muito interessante porque eu consegui aplicar os conhecimentos de venda que eu tive na experiência anterior, mas no contexto institucional. Então, eu fui capaz, por exemplo, de desenvolver grandes parcerias com instituições consolidadas. Então, a Fundação Konrad Adenauer, a Fundação Alexandre de Gusmão, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, o Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais, a Associação Brasileira de Relações Internacionais, a própria FENERE e o Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Enfim, essas são algumas delas, mas, enfim, vai além disso, né? Também aprendi muito sobre o relacionamento institucional, então vamos supor, tinha que escrever um ofício, né, tinha que escrever uma carta solicitando, por exemplo, para o embaixador Moreira Lima a doação de livros para um EACRE, coisas do tipo. Isso a gente vai aprendendo. Também relações governamentais, então eu como diretor convidado nessa época da FENERE, eu pude acompanhar o presidente em muitas das agendas em Brasília, e também em relações públicas. Então, nós tivemos um incidente, por exemplo, numa simulação das Nações Unidas, em que alguns alunos da UFG nós estávamos no campus 6, eu acho, ou na área 6, não me lembro o nome, e um elevador despencou. Então, assim, saiu no jornal, o Popular, Jornal Opção, todo mundo cobrindo, e nós éramos os realizadores, o CA, então a gente teve que organizar uma nota, etc. Então, comunicar isso. Então, toda essa gestão da crise, né, foi uma experiência muito importante que me ajudou em outros momentos. Também, por exemplo, eu era representante, né, da PUC Goiás no Centro-Oeste e no Brasil, então também tive noções ali, aprendi sobre accountability, né, então responsabilidade, transparência, prestação de contas, e também articulação política, né, para fazer as coisas saírem do papel. E, por fim, vou falar aqui um pouco sobre
a minha experiência como diretor de projetos na FENERE, em que eu era responsável por toda a agenda de advocacy, né, de relações governamentais da FENERE. Então, quem cuidava dos interesses dos estudantes de relações internacionais do Brasil, né, representados pela FENERE, junto ao governo federal, em Brasília, era eu, pela proximidade, obviamente. Então, eu ia muito a Brasília, então, pelo menos 1, 2 vezes ao mês, e tinha agendas constantes no Ministério das Relações Exteriores, ali no IPRE, na FUNAG, enfim, outros departamentos, na própria Câmara dos Deputados, em diversos ministérios, por exemplo, Ministério da Educação, Ministério de Ciência e Tecnologia. Então, nós tínhamos o pleito de incluir, né, o curso de Relações Internacionais dentro do Ciências Sem Fronteiras. Então, nós íamos, falávamos com ministros, falávamos, enfim, com diversas pessoas técnicas ali dentro, e isso vai moldando um pouco a forma como a gente se apresenta, a forma como a gente se comporta, né, enfim, numa reunião como essa. A gente aprendeu, né, como embaixador, que na esplanada dos ministérios, nada que tenha mais do que uma folha é lido. Então, são coisas que a gente vai aprendendo, que vai nos preparando para a vida profissional. Inclusive, a própria vice-presidência da República, a época que Michel Temer era vice-presidente ainda, e acho que a experiência que mais marcou a minha passagem pelo movimento estudantil foi justamente a possibilidade de representar os estudantes de Relações Internacionais do Brasil no Conselho Nacional de Educação, para a criação das diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em Relações Internacionais. Até essa data, um curso de Relações Internacionais não precisava ter necessariamente disciplinas específicas, né? Então, o debate incluiu diversos coordenadores de cursos, a própria Associação Brasileira de Relações Internacionais, e nós, eu no caso, junto com alguns colegas, fomos representar os estudantes, né, a voz dos docentes. E conseguimos, com bastante êxito, aí a inclusão de conteúdos de direitos humanos como obrigatórios para os alunos de Relações Internacionais no nível de graduação. Então, o que eu gostaria de deixar aqui para vocês é a ideia de que não esperem, né, o fim da graduação para viverem essas experiências. Eu vou compartilhar um pouquinho minha tela e vou dar exemplos bem básicos aqui, para vocês verem como essa noção de que você se perceber enquanto um profissional desde o primeiro dia de aula pode trazer benefícios, né? Só um segundo. Não. Eu vou compartilhar minha tela aqui. São fotografias que eu quero mostrar. Só para não ficar tão chato, né? Vocês me ouvindo aqui. Vocês conseguem ver? Desculpa. Sim. Tá. Aqui vocês veem, por exemplo, aqui o Luciano está presente também. Enfim, aqui eu queria mostrar esse rapaz aqui, o meu amigo do movimento estudantil, da época da FENERE. Isso aqui é no ENERE Foz do Iguaçu, em 2016, no qual a gente apresentou a candidatura para o ENERE Goiânia 2017. Aqui tem o Luciano, que vocês já conhecem, e eu aqui, bem jovem, sem barba. O Guilherme Mesário, é meu colega desde 2014, né, do movimento estudantil, e nós nos conhecemos nesse ambiente e nós sempre tivemos muita admiração um pelo outro. E é curioso porque muitas vezes a gente negligencia, né, os relacionamentos com os colegas dentro da universidade. E, por exemplo, isso é uma foto em 2016, apesar do nosso contato desde 2014. Aqui já é uma foto de 2018, quando já estava morando na Suíça, e o Guilherme fazendo mestrado em Paris. Isso é um almoço que a gente teve na OCDE, né, é uma organização internacional, e por meio do Mesari, eu consegui, por exemplo, um convite, né, para morar em Paris e trabalhar na OCDE, num projeto que envolvia o Brasil, e não foi nada que ele ganhasse com isso, né? Foi simplesmente por me conhecer meu trabalho, conhecer a seriedade, e por validar, né, o trabalho meu que ele conhecia. Outro exemplo aqui, esse aqui é o ministro, à época, né, o ministro Pompeu. O ministro Pompeu era chefe da seção diplomática da vice-presidência da República, depois foi chefe do cerimonial do presidente da República, né, Michel Temer, e hoje, isso aqui em 2015, essa primeira reunião, hoje ele é o embaixador do Brasil em Madrid, né, cuida dos assuntos da Espanha.
E, curiosamente, enfim, uma oportunidade, eu estava na Espanha, e ele quis me receber. Então, o que eu quero dizer é, não negligenciem as pessoas que vocês conhecem hoje em dia, né, enquanto graduandos ou recém-formados, porque essas pessoas podem abrir portas para vocês no futuro. Outro exemplo, nós organizamos um evento, o ENERE, em 2017. Essa foto é só ilustrativa. Esse é o embaixador da França no Brasil, mas eu queria falar sobre o embaixador da União Europeia no Brasil, né, o João Gomes Cravinho. Enfim, não encontrei a foto porque está um pouco corrido, mas num evento que a gente organizou, que trouxemos o embaixador, ele participou, enfim, criamos essa relação, e hoje, por exemplo, esse embaixador é ministro da Defesa em Portugal. Então, hoje, né, se nós precisarmos de alguma coisa, a gente consegue uma agenda com o ministro de Estado em Portugal. É isso que eu estou querendo dizer. Parece bobo, parece simples, mas trazer uma pessoa dessa e desenvolver um relacionamento com essas pessoas pode abrir portas no futuro. Aqui, um outro exemplo, esse é Joseph Nye, o teórico. Aqui eu estive com ele para convidá-lo para o ENERE, isso foi em Harvard, em 2016, e depois eu tive a oportunidade de reencontrá-lo na minha universidade, lá na China, acho que em 2019, e ele lembrou dessa ocasião, enfim. E aí, enfim, queria trocar uma ideia com ele, fazer algumas dúvidas, enfim. E ele lembrou. Então, assim, eu não tive a oportunidade de fazer esse encontro pelas vias formais ou normais, né? Eu cheguei sem marcar, porque ele não respondia os meus e-mails, e cheguei lá, porque, enfim, eu estava num evento em Harvard, e solicitei para conversar com ele, né? Inclusive, a secretária disse que ele não estava, etc., mas eu fui tão insistente, fui lá tantas vezes, que, por fim, ela deixou. Enfim, tive a oportunidade de entrevistá-lo também. Nessa semana, o Donald Trump tinha sido eleito presidente dos Estados Unidos. Inclusive, essa entrevista foi disponibilizada na newsletter da FENERE, que eu desenvolvia à época. E aqui, por fim, 2016, o Luciano também está aqui, e 2019. Essa pessoa aqui é o Samu Gonçalves, um diplomata, inclusive é o autor, né, do Manual do Candidato de Economia para os Estudos, né, do CACD, que é para entrar para a carreira diplomática. Aqui eu conheci o Samu junto com o Luciano. Ele cuidava dos assuntos do Brasil no Banco dos BRICS, né, o novo New Development Bank. E aqui ele estava nessa reunião do FONARE, né, na qual eu representava a FENERE, em Brasília, e aqui ele explicava como os municípios podiam pegar dinheiro emprestado do Banco dos BRICS via BNDES. Enfim, a partir daí a gente desenvolveu um relacionamento. Todas as vezes que eu visitava o ministério, eu passava lá para tomar um café com ele, para cumprimentá-lo, e em 2019, né, 2018, na verdade, ele se mudou para Genebra. Inclusive ele nem pôde participar do ENERE por conta disso, e pouco depois eu me mudei, e ali ele abriu várias portas para mim. Por exemplo, me convidou para trabalhar na missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio, que era onde ele trabalhava. Hoje ele já está no Chile, então eu sei que se eu precisar de alguma coisa, ele pode me ajudar, é uma porta que eu deixei aberta, e é justamente por isso, por termos deixado as portas abertas, termos feito um bom trabalho. Essas imagens são apenas ilustrativas, mas eu queria deixar algumas impressões, né? Alguns comentários para vocês, né? Eu acho que é importante que vocês não esperem o fim da graduação para aprenderem, enfim, habilidades, desenvolverem idiomas, coisas do tipo. Então, não esperem o fim para se tornarem profissionais, né? Esperem que, desde o primeiro dia de aula, vocês sejam considerados profissionais, porque é assim que as coisas devem ser encaradas, né? Por exemplo, eu tive colegas de classe que eram muito irresponsáveis, coisas do tipo. Por exemplo, a gente ia fazer um trabalho conjunto, a pessoa não fazia nada, eu tinha que fazer tudo. Nisso, a gente vai criando imagens sobre as pessoas, né? Então, a gente já conhece a forma de trabalho da pessoa. E eu tive a oportunidade, em outros momentos, por exemplo, de indicar essa pessoa para uma vaga de trabalho, né? E eu não indiquei. Não indiquei não porque eu seja mal, mas porque, justamente por conhecer o trabalho da pessoa e por saber que se na época, né? Se a época ela já fazia um trabalho tão fraco, imagina, né? Num ambiente profissional.
em que as cobranças são muito maiores, enfim, as exigências também. Então, por outro lado, eu já indiquei vários amigos meus que conseguiram trabalho, por saber da competência, por conhecer o trabalho que elas fazem, e assim, é uma coisa muito sutil e que muitos alunos, ou talvez a maioria, não valorizam nesse período, né? Então a gente se percebe como amigos de bar, amigos de festas, mas esquecemos que em muito pouco tempo seremos todos, ou no mínimo, colegas de profissão ou colegas de trabalho, né? Então, assim, toda aquela imagem que você construiu ao longo de 4 anos da pessoa, ela não desaparece porque você tem um diploma na mão, né? Então, acho que é muito interessante a gente ter isso em mente. Outra coisa que eu gostaria de deixar é para que vocês não esperem que tudo venha dos professores. Eu via muitos colegas, assim, muitas vezes com sede do conhecimento, né, queriam aprender mais, queriam se aperfeiçoar, mas eles esperavam que os professores trouxessem tudo. Os professores não conseguem, né, os professores não conseguem trazer tudo. Eles têm a carga horária deles, enfim, eles trazem muito conhecimento, muito mesmo, é muito importante a gente explorar isso, mas não esperem que outras habilidades, como, por exemplo, saber mexer no Excel, né, conhecer as formas do Excel, venha dos professores ou venha do curso. Então, busquem conhecimento alternativo, seja por meio das experiências extracurriculares, seja por meio, né, de outras formações. Outra coisa, né, como eu já comentei, não ignorem o relacionamento com professores e colegas, tá? Então, isso é muito importante. Eu tive a oportunidade de trabalhar com vários ex-colegas na vida profissional. Como eu disse, tive a oportunidade de confirmar ou recusar, né, indicações. E também tive o privilégio, eu diria, de trabalhar com 2 ex-professores, né, no contexto profissional. Então é isso, tenham em mente que hoje vocês são colegas de faculdade, mas amanhã provavelmente colegas de trabalho ou colegas de profissão. E lembrem também que professores têm contatos, eles abrem portas, tá? Então isso é muito legal. Suguem os professores tanto do ponto de vista do conteúdo que eles têm, que eles são muito sábios, né? Eu tive excelentes professores, até mencionei alguns aqui no início da minha fala, mas também eles podem indicar eventos, eles podem indicar oportunidades, eles conhecem colegas da época deles, né, que precisam de estagiários, coisas do tipo. Então, percebam, né, criem relacionamentos, claro, de amizade também, por que não? Mas também profissionais com seus colegas e professores. Outra dica que eu deixaria para vocês é que os eventos são importantes, né? Então, não ignorem a participação de eventos, conversar com os palestrantes antes, depois, ou organizar eventos. Por exemplo, algo que eu falei, né, na própria entrevista que eu dei para o SEBRE, junto com o Luciano, sobre os desafios da política externa brasileira, era justamente isso. O porquê de nós queremos trazer o ENERE para Goiânia não era apenas para colocar a Goiânia no mapa das relações internacionais, que muitas vezes fica restrito a São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, mas para que nós pudéssemos também que a gente pudesse ser protagonista, né, das relações internacionais, pelo menos por um ano. Então, por um ano, entre 2016 e 2017, né, só se falava no ENERE Goiânia. Eu estive em São Paulo, nós estivemos em vários lugares, e o Luciano, falando, levando a palavra do ENERE, né, para vários alunos, e as pessoas não tinham muita noção do que era Goiânia, né, do que tinha para se fazer aqui, e as pessoas saíram encantadas. Meus colegas de São Paulo, inclusive, São Paulo é conhecida pela pizza, né? Eu tenho um grande amigo de São Paulo que até hoje sente saudade de uma pizza que ele comeu aqui, que, enfim, deixou saudade, marcou ele. Enfim, então são espaços para desenvolver networking, né? E outra recomendação é a constância no relacionamento, tá? Não espere que trocar um cartão com uma pessoa um dia vai abrir portas para você. Mas vamos supor, eu conheci um cara do governo, né? Eu tenho que ir lá no VaptVupt, alguma coisa assim, e ter a oportunidade de passar lá, né? Para cumprimentar a pessoa, para deixar, sei lá, tomar um café, chamar para conversar. Faça isso. É assim que você desenvolve o relacionamento com as pessoas, né? Então, se você pegou o cartão de uma pessoa 4 anos atrás, né? Em 4 anos ela não vai lembrar de você, a não ser que você tenha feito algo muito extraordinário, o que dificilmente é possível numa conversa de corredor. Então, o legal é isso. Vai para Brasília? Ok, eu tive um contato com alguém da embaixada, então cria uma agenda. É uma coisa que eu fazia com o Luciano. A gente, às vezes, não tinha motivo para encontrar alguém, mas a gente precisava, ou a gente queria, a gente inventava uma pauta, né? Se fosse para fazer uma entrevista, por exemplo, para conhecer Joseph Nye, eu inventei uma entrevista. Então, eu cheguei lá e falei, professor, sou da FENERE, gostaria de entrevistar o senhor sobre Donald Trump. Entre a secretária me liberar e eu chegar na sala, eu rascunhei as perguntas, né?
Então, assim, realmente abracem, né, a formação de vocês e se percebam enquanto protagonistas, tá? Então, acho que basicamente é isso. Encarar que a vida profissional começa no primeiro dia de aula e não depois da colação de grau, pelo amor de Deus. Não esperem que vocês sejam tratados como profissionais só depois do diploma, porque o diploma, ele nada mais é do que uma habilitação, né, para concorrer no mercado. Ele não é diferencial nenhum. Então, é simplesmente, você tem um diploma? Ok, você pode concorrer. Não quer dizer que você vá ser selecionado por isso, porque todo mundo ali vai ter o diploma também. Então, acho que um conselho final que eu deixaria é vocês assumirem o protagonismo da formação acadêmica e profissional de vocês, né? Não dependam tanto dos outros e nem deixem que a ausência, né, de algo que vocês sentem falta impeçam vocês de aprender, tentar ou fazer. Então, acho que é muito isso. Eu, por exemplo, sempre fui muito inconformado, né? Eu sentia falta de uma maior interação entre os alunos de Relações Internacionais do Centro-Oeste, né? Eu conhecia muitos por conta da FENERE, mas... Eu estou falando sem a câmera aqui, enfim. Mas não existia integração. A gente não conseguia, por exemplo, o Carisvim não conversava com o Carivimo, que não conversava com o Carrel, que não conversava com o pessoal da Anhanguera, do Mato Grosso do Sul, que não conversava com o pessoal da Federal de Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul também, ou IESB, ou UDF, ou Uniceub, enfim, em Brasília. Aí, dessa forma, a gente criou o COIC. Então, eu estava incomodado, era uma coisa que eu sentia falta, a gente foi lá e criou. Sentei com todos eles, visitei as 7 universidades que existem no Centro-Oeste, e assim a gente conseguiu criar um movimento muito bacana que transformou, por exemplo, a relação dos CAs aqui do Centro-Oeste. Enfim, eu acho que esses são os principais pontos que eu queria compartilhar com vocês. Também dizer, por exemplo, ainda nessa questão, o Luciano falou sobre o ENERE Goiânia e Foz do Iguaçu, né? Nós íamos concorrer, naquela época, com o Rio de Janeiro. Então, vocês pensem, em Goiânia, que é uma cidade completamente desconhecida, né, do ponto de vista turístico e atrativo, no Brasil, especialmente por estudantes, concorrendo com o Rio de Janeiro, né? Que tem praia, enfim, tem todo aquele apelo turístico. E mesmo assim a gente decidiu fazer o projeto, porque a gente acreditava na candidatura, nós tínhamos excelentes pessoas conosco, por exemplo, o Danilo, então foi muito bacana. E acabou que o Rio de Janeiro desistiu de última hora, e acabou que nós éramos candidatura única. Mas, assim, a lição que eu gostaria de refletir com vocês é que se nós tivéssemos tido medo, né, de concorrer com o Rio de Janeiro, a gente não teria tido a oportunidade de estar lá com tudo pronto, né, porque é um processo, e receber, e trazer pela primeira vez, em 22 anos, o Encontro Nacional de Estudantes de RI, né, que era, até então, o maior da América Latina para a Goiânia. Então, é algo que a gente fez, que a gente buscava colocar Goiás, né, estudantes goianos, como protagonistas. Então, dizer o quê? O que a gente quer estudar? O que a gente quer entender melhor? E é isso que a gente fez no ENERE. Então, buscamos as nossas dúvidas, né, o que a gente queria entender, não o que o pessoal de Brasília, o pessoal do Rio, o que o pessoal de São Paulo queria entender, e organizamos um evento para responder a essas perguntas. E é isso. Obrigado. Muito obrigado. De início, como parte do CA, realmente eu fiquei, no mínimo, impressionado com o Marcelo e o Luciano, tipo, foram realmente feitos incríveis, de verdade, eu tô impressionado. E agora eu vou ler algumas perguntas. Eu só quero saber se tá tudo bem, que a gente tenha mais alguns minutos e tal. Pode ter? Tranquilo? Beleza, então. Então eu vou ler as perguntas. Primeiro, deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é da... Vocês preferem que eu leia uma por uma ou que eu leia todas e vocês as respondem? Pode ser uma por uma. Tá bom. Certo. A primeira pergunta é da Beatriz Neves Navarro. Ela pergunta: como o curso pode ajudar na criação e inserção de trabalho em ONGs? Aí, de início, eu vou pedir para o Luciano responder. Maravilha. Bom, eu acho que as nossas falas, elas já fazem parte dessa resposta a essa pergunta. Veja,
Como o curso pode ajudar na criação e inserção de trabalho em ONGs? Qual é a responsabilidade? Eu te devolvo essa pergunta. Qual é a responsabilidade do curso em te trazer essa oportunidade? Entenda, o curso ele pode te capacitar em diversas maneiras. O curso tem uma ementa programática. Existe uma previsibilidade de execução das disciplinas que foram pensadas e não foge ao espectro do curso poder te capacitar para conquistar essas oportunidades. Mas veja bem, quando você transfere essa responsabilidade para o curso, você está se isentando do protagonismo, da proatividade de buscar. Então, o que eu te falo é, seja você a agente que vai buscar essas oportunidades. Abra o site do BID, PNUD, dos outros organismos, por exemplo, que podem estar no sistema ONU, ou quando você pensa em ONGs, faça pesquisas no Google, use das ferramentas que você tem disponível para que você possa garimpar suas oportunidades. Existe uma outra super importante também, que não está atrelada ao seu curso, mas está atrelada à sua universidade, que é, você hoje conhece a sua assessoria de relações internacionais? Alguém já abriu o site da assessoria de relações internacionais ou mandou um e-mail? A PUC Goiás tem. Essa assessoria ela promove possibilidades de intercâmbio, divulgação de editais, se uma ONG específica trouxe alguma oportunidade para esse público, eles vão publicar. Então, a dica é, conheça a assessoria de relações internacionais da sua universidade, porque é distinto o trabalho pedagógico acadêmico do curso de relações internacionais do trabalho administrativo e de gestão da área de relações internacionais da PUC Goiás. Hoje é latente a demanda pela internacionalização da educação. Essa é a área que eu atuo no Instituto Federal de Goiás. Então, em virtude até mesmo da pandemia, essas oportunidades elas vêm crescendo assim de maneira astronômica. Obviamente, a sua universidade talvez não dê conta de todas elas, mas tenha certeza, existe um canal de divulgação de oportunidades por meio da assessoria de relações internacionais na sua universidade. Procure saber, procure o e-mail, conheça essa pessoa e esteja atenta a esses canais. Beatriz, deixa eu comentar um pouquinho. Acho que eu vou bem nessa linha do Luciano. Eu acho que se você tem interesse por essa parte, é muito mais algo que você pode ir atrás. Eu mesmo tenho conhecimento de várias ONGs que trabalham e gostam muito de estudantes de relações internacionais, por exemplo, a Terra Livre, que recebe muitos estrangeiros, eu mesmo fui voluntário com eles várias vezes, eles recebem missões dos Estados Unidos, né? Enfim, esses voluntários ficam lá, precisa fazer treinamento, eles precisam de intérpretes, né, tradutores, etc. Então, é super interessante acompanhá-los na ONG, né, intermediar a conversa deles com as crianças, etc. Tem o Partners of the Americas, tem a Anistia Internacional, que tem vários programas de voluntariado, tem a Conectas, e como o Lu falou, tem o UNV, né, que é United Nations Volunteers, então você pode verificar oportunidades lá para se voluntariar, tá bom? Eu acho que tem que ser muito mais esse caminho, né? O curso não consegue mapear e identificar as necessidades de cada indivíduo, né? É muito complicado, eles têm um corpo muito reduzido para fazer tudo isso. Então, acho que é um pouco nesse sentido. Certo, obrigado. A próxima é da Maria Eduarda Barbosa, mas não é exatamente uma pergunta, é mais um pedido. Ela fala: pode dar dicas para quem quer se inserir no mercado exterior? Acho que dessa vez vamos começar pelo Marcelo. Bom, Maria Eduarda, é um pouco ampla, né? Bastante ampla essa pergunta. Eu fico acho até um pouco difícil de tentar organizar o pensamento aqui para responder, mas deixa eu tentar responder você. Eu acho que o que você pode fazer é circular por esse ambiente, né? Então, vamos supor, conhecer as oportunidades que as embaixadas oferecem. Então, na medida do que for possível, né, participar dos eventos que as embaixadas promovem, seja, sei lá,
uma exposição fotográfica, né? Inclusive, um amigo meu, o Igor Mariano, que está lá na assessoria internacional do governo do Estado, egresso da PUC também, ele já intermediou várias coisas nesse sentido, né? Por exemplo, a União Europeia, até pouco tempo, tinha um concurso de monografia sobre a União Europeia, e quem ganhasse, ganhava, sei lá, um prêmio, ia para a União Europeia conhecer, não sei o quê, ou ganhava uma bolsa de estudo, uma coisa assim. Já é uma forma interessante de você participar. Acompanhar essas, tanto as ONGs, né, estrangeiras, como que eu posso dizer, os think tanks, a Fundação Konrad Adenauer, tem a outra alemã que eu esqueci o nome, eles fazem muito, eles promovem muito esse intercâmbio, né, entre o país de origem e o Brasil. São formas interessantes de você ter contatos, e amanhã, talvez, vamos supor, eu conheci o Gregory, acho que o Luciano se lembra dele, o Gregory era o diretor de Relações Internacionais da Fundação Konrad Adenauer, que é ligada a um partido político na Alemanha, e ele saiu, né, da Konrad, ele é suíço, voltou para a Suíça, enquanto eu estava lá, ele era assessor do parlamento suíço, né, em Berna. Então, eu tive a oportunidade de visitá-lo, etc. Talvez ali aparecesse um convite, né, para uma consultoria, ou ele me indica para uma vaga de estágio, a partir daí, né, a gente vai galgando outros degraus. Por exemplo, um amigo meu, o Sam, abriu as portas para mim na UNC, a minha universidade em Genebra abriu as portas para mim na ITU, que é a Agência Especializada das Nações Unidas para as Telecomunicações, coisas do tipo. Então, as oportunidades vão aparecendo. Obviamente que existe o caminho normal, o tradicional, que é você se aplicar, mas existem formas alternativas também de você acessar esses espaços. Ótimo. Só complementando a fala do Marcelo, ele já tocou nos pontos cruciais, mas a primeira, Maria Eduarda, é você pensar de que maneira você quer atuar no mercado exterior. Você quer fazer parte de uma organização internacional? Você quer trabalhar para uma empresa? Então, assim, comece, como já foi dito, né? É uma pergunta ampla demais. Então, comece afunilando essa pergunta, você mesma. Com o que eu me identifico? O que eu gostaria de fato de fazer? E desmistifique nas suas reflexões essa condição de que algo está aí para que você simplesmente pegue e vá. Entenda que você precisa não só fazer esse afunilamento de onde você quer atuar e como você quer atuar, mas que você precisa entender se você já está capacitado e habilitada para atuar com os pré-requisitos dessa demanda sua. Então, assim, quantas línguas você domina? Você vem se capacitando em orientações de soft skills? O que você tem para propor para você atingir esse mercado? Então, não é só uma questão de a oportunidade estar lá, é de estar preparado para essa oportunidade. Então, no momento que você constrói o seu caminho, que é o cerne das nossas falas hoje, o processo de construção do seu caminho para a conquista de oportunidades, é que você vai conseguir ir pincelando, assim como, por exemplo, quando eu citei para vocês que eu tive aquela oportunidade de ir para Buenos Aires e fazer a palestra específica sobre a cidade e o Art Deco, dali desdobrou uma amizade com a organizadora do evento. Ela me convidou para uma entrevista para uma rádio argentina e nós aprofundamos esse relacionamento, escrevemos um projeto junto para um edital da União Europeia. Então, assim, quais outros momentos você está se inserindo para que essa oportunidade de atuação no mercado exterior apareça não só porque houve uma chamada pública, porque houve a disponibilização num site específico? Certo, obrigado. A próxima pergunta é da Manon. Ela disse o seguinte: Bom dia, Marcelo. Você pode comentar mais sobre o seu processo de graduação na China? Fiz um ano de high school em Taiwan e tenho interesse em voltar à Ásia para mestrado. Olha, eu não fiz graduação, fiz mestrado, né, uma parte do meu mestrado, mas o meu caso foi muito particular, porque o meu mestrado, ele nasceu de um encontro presidencial do Xi Jinping com a então presidente da Confederação Suíça. E aí eles, nesse contexto de cooperação, eles criaram um programa de mestrado.
que é da Universidade de Genebra com a Universidade de Tsinghua. Inclusive, você deve conhecer a minha universidade lá na China. Mas, assim, eu sei que eles são muito rigorosos, né? A nota de corte, né? As notas têm que ser muito boas para Tsinghua, porque é muito, muito competitivo. É coisa, assim, de 10 milhões de pessoas para 1.000 vagas, né? Porque na China as coisas são extraordinariamente grandes, né? Mas eles são muito rigorosos também com documentação, né? Então, assim, até teste de HIV eles pediram, por exemplo. Então, se você quiser conversar mais, enfim, trocar um pouco de ideias sobre isso, acho que em outro momento a gente pode falar. Certo. A próxima pergunta é do Juliano, nosso presidente. Ele pergunta: a internacionalização de Goiás parte mais da iniciativa privada ou pública? Aí agora eu acho que o Luciano pode responder. Bom, Juliano, essa é uma pergunta que ela demanda uma reflexão. Veja bem, existe uma iniciativa de tentar identificar a vocação internacional dos estados, das cidades, para que dessa maneira sejam identificados pares para que eles se relacionem. Isso dentro da perspectiva pública, tá? Então, quando você põe em perspectiva, é a iniciativa pública ou é a iniciativa privada? Quem mais atua? Veja, o Estado ele tem um poder de ação limitado. A iniciativa privada, ela pode carregar dentro do seu mote de expansão internacional uma bandeira do Estado por uma questão de elemento regional que possa valorizar o produto dele por algum motivo específico, ou não. Ele pode criar relacionamentos internacionais, internacionalizando sua empresa, sem trazer esse elemento regional. Então, mensurar isso num termômetro que envolva uma determinada escalabilidade de aplicação da internacionalização ou efetivação de meios para que isso aconteça entre a iniciativa pública e privada, não faz muito sentido. Porque se o Estado se organiza para ter uma Secretaria de Relações Internacionais, por exemplo, um departamento específico, uma assessoria específica, ele está atuando em prol da internacionalização do Estado. Mas esse é o objetivo da pasta. Agora, uma empresa, talvez a gente possa pensar numa empresa que vá vender, digamos, ela quer exportar um produto específico que tenha no Cerrado, mas ele traz isso como um signo de identificação do produto a Goiás. Vamos usar um exemplo específico, Pequi. A gente sabe que tem diversas regiões, diversos estados, mas vamos colocar o Pequi do estado de Goiás, o Pequi de Goiás, e exporta isso. Então, ele vai trazer um elemento regional como uma variante de valorização do seu produto por meio de um signo que foi qualificado. Agora, existe um conglomerado de empresas que querem se reunir do estado de Goiás para se internacionalizar. Elas estão internacionalizando o estado, o seu produto ou as suas empresas. Obviamente, isso está interseccionado, mas eu não enxergo que exista aí um ponto de razão para tratar quem faz mais, sendo que se o Estado se organiza, se organizar, né, numa pasta para tratar de assuntos de relações internacionais, essa seria o cerne, né, a própria justificativa da criação e articulação da pasta. Do contrário, a iniciativa privada pode ter movimentos, mas que não se interseccionem e também possam tocar nessa variável, por exemplo, fazendo parte dentro de uma comissão que trate numa PPP para assuntos específicos de mobilidade, ou, por exemplo, para tratar assuntos relativos à migração, onde a iniciativa privada seja convidada para uma discussão em específico. Então, fica essa reflexão. Eu acho que é difícil a gente falar da iniciativa, né, enfim, do setor público como um todo, sem definir o que é. Por exemplo, o Luciano atua, né, no setor público na parte de internacionalização, e eu vejo que ele é muito, muito, muito ativo. Mas se a gente está considerando o governo do Estado, com as prefeituras, aí a gente tem uma outra leitura. Eu acho que em Goiás, o governo estadual tem ciclos, né? Depende muito da gestão.
Inclusive, é uma bandeira que eu já discuti com o Luciano em outros momentos, sobre talvez instrumentalizar, né, melhor essa, essa agenda, institucionalizar, talvez, né, essa agenda no governo estadual. Porque, vamos supor, muda o governador, muda tudo, toda a estrutura, e às vezes se corta a verba que se tem, né, para projetar Goiás no exterior. Mas eu acho que eu concordo com o Luciano no sentido de que o governo do Estado, a responsabilidade dele é ir até lá, mostrar um pouco de Goiás, mas quem de fato costura os acordos, quem faz a coisa andar, é quem está abaixo, é a sociedade. Então, o setor privado, sei lá, as ONGs, a sociedade civil organizada de forma geral, né? Então, acho que acho que o governo do Estado ele tem essa responsabilidade de abrir o espaço, né, vamos supor, nas missões do governador, nunca vai o governador sozinho, vai ele abre o espaço ali com, sei lá, com o ministro ou com o embaixador, e junto deles estão os empresários, ou enfim, outros representantes, sei lá, da OAB, enfim, de outras entidades, que aí costuram, de fato, o acordo, né, a cooperação desce para esse nível. Entendi, certo. Muito obrigado. Agora, a pergunta é da Natália. Ela pergunta: devido aos problemas diplomáticos recentes entre Brasil e China, o estado de Goiás foi afetado de alguma forma em suas relações com o país asiático? Pode responder, Marcelo. Com espaço para o senhor. Assim, eu acho que a relação de Goiás com a China, ela é particular, né? Ela se descola um pouco da relação nacional, até porque Goiás tem um forte relacionamento com a China, inclusive em outros momentos, né? Houve alguns desconfortos nessa relação, enfim, não vou entrar muito nos detalhes aqui, mas algumas pessoas eu sei que entendem do que eu estou falando, mas isso não necessariamente afetava a relação da China com o Brasil, mas sim da China com Goiás, né? Mas eu acho que, obviamente, que isso esbarra um pouco, porque na China, né, ninguém sabe o que é Goiás, ninguém sabe o que é Mato Grosso, as pessoas conhecem Brasil, né? Então, eu acho que esbarra um pouquinho, mas eu acho que os chineses são muito pragmáticos, né? Eles estão muito interessados em vender os produtos deles, etc. Claro que pode haver alguma dificuldade maior, né, devido, né, até para fazer a diplomacia deles valer, mas de forma geral eu não sinto dificuldade. Né, enfim, faço negócio com a China, enfim, não tive problema. Nenhum problema recentemente. Por exemplo, em janeiro estava fazendo um negócio com a China. Então, os meus negócios não foram afetados de forma nenhuma, porque nós somos, enfim, há muito tempo. Agora, essa relação está mais no nível institucional, né, de chefe de Estado, enfim, questão ministerial, né, diplomática. Agora, no setor privado, ele é muito pragmático, né? Não tem muito espaço para isso. Sim, e é sempre bom lembrar daquela frase do estrategista do Bill Clinton em 92, né? O Carville, que ele falava, é a economia, né? Então, assim, não ignorem o poder das relações econômicas, sobretudo nas relações internacionais. Veja, vocês podem perceber diversos desgastes diplomáticos nas relações de Estado entre Brasil e China na contemporaneidade, tratando sobre assuntos de saúde, por exemplo, mas vocês veem ainda um calor nas relações econômicas. Então, há comércio em muitas circunstâncias, e vocês estudaram ou vão estudar, que isso não desaqueceu, inclusive, a época de conflitos extremos, como Guerra Mundial. Então, não apequenem a visão de vocês a pontos específicos de parte da história e tentem entender que extravasa, as relações econômicas elas extravasam também as relações comerciais. É claro que é um fator fundamental, essencial, mas entendam que tem mais coisa por trás da exposição específica de um ponto qualquer.
Obrigado, Marcelo e Luciano. Agora nós vamos para a nossa última pergunta. É do Pedro Paulo. Ele fala: Bom dia a todos. O estado de Goiás tem alguma vantagem sobre os outros estados brasileiros no cenário internacional? Se houver, como ela é, ou pode ser melhor explorada? E se não houver, como é possível criar uma? Luciano, você pode começar. Maravilha. Pedro Paulo, vou voltar àquela questão da vocação, né? O estado de Goiás, ele é um estado que tem na sua fundação o agronegócio como uma ponte essencial para comércio. E isso se mostra não só como uma essencialidade da dinâmica das relações comerciais do Estado, mas ele se materializa também na promoção de serviços. Então, onde o Estado arrecada hoje se eu não me engano, se eu não me equivoco muito, tá? 70% da arrecadação do Estado é serviços. Então, veja, nós conseguimos entender que o Estado tem uma alta vocação para o agronegócio. Existe uma indústria farmacêutica pulsante. Existe diversos incentivos para a indústria automobilística. Então, quais são as vantagens do Estado de Goiás? Você está falando de elementos inerentes ao território do Estado que possam promover ele, aí a gente entra nos aspectos turísticos. Por exemplo, nós podemos pensar na cultura que é engendrada nesse território, ou a gente está falando de políticas do governo de estado ou de cidades específicas que vão promover incentivos fiscais para a instalação de indústrias, de atração de comércio, de investimentos. Então, veja, a vantagem do Estado é aquilo que é possivelmente explorado enquanto potencial dos seus recursos naturais e prospectado por meio do poder público para que seja desenvolvido aqui, em parceria com a iniciativa privada. Então, entende que a pergunta ela tem uma amplitude que não traz uma resposta taxativa? Eu acho que, assim, vantagem é complicado, né? Em termos de vantagem, tá, para uma empresa estrangeira se vir para o Brasil, né? Goiás é interessante pelos incentivos fiscais, provavelmente, mas também pela questão geográfica, né? Então, a gente está perto ali em termos logísticos, né? Temos aí ferrovias, temos aí rodovias, então pode ser interessante nesse sentido, pode ser uma vantagem. Mas mesmo assim a gente não está tão perto, por exemplo, São Paulo, né? Não está longe, mas não é São Paulo ainda onde, sei lá, boa parte do consumo acontece no país. Então são vantagens relativas, né? Agora, eu acho que algo que a gente pode explorar mais é o ecoturismo, né? Mas aí a gente esbarra em outras dificuldades, né? Qual que é a capacidade, né, de acolher esses estrangeiros aqui? Qual que é a promoção, né, de Goiás no exterior? O cara quer vir, sei lá, ou a mulher, né, da Suíça, tem voo direto? Não tem. Tudo isso é dificuldade, né? Então, eu vejo, né, conheço muitos estrangeiros que vêm para o Brasil e todos não, todos não, né? Não quero generalizar, mas assim, muitos deles têm curiosidade de conhecer Foz do Iguaçu, né? Então, a cidade é bem vendida lá fora. Não sei se mais pela parte argentina ou pela parte brasileira, mas eles conhecem bastante, têm muito interesse em conhecer. E, inclusive, muitos dos intercambistas que eu recebia de fora aqui em Goiânia, quase todos se organizavam para ir até Foz do Iguaçu, né? Então é algo que Goiânia também, enfim, Goiás poderia explorar melhor. E para além disso, por exemplo, eu tinha um colega, né, um professor lá na Suíça, que ele vinha para o Brasil todo ano para fazer kitesurfing em Pipa, especificamente no Rio Grande do Norte. Então ele saía de Genebra, pegava um voo, não sei se ele descia em Natal, enfim, independentemente do que ele fazia, para ir até Pipa fazer isso daí. Então, esse é um negócio muito grande na Europa, o ecoturismo, na Suíça também muito explorado, então é algo que a gente poderia explorar mais, mas existem alguns entraves ainda para facilitar e viabilizar isso. Certinho, então, muito obrigado, Luciano, muito obrigado, Marcelo, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou até agora. Foi realmente muito bom
A gente ficou realmente, no mínimo, impressionado com tudo que vocês fizeram, sem dúvidas. Enfim, em nome do CA, eu agradeço muito. Espero que tenha sido muito produtivo para vocês, porque para a gente foi realmente incrível ter esse contato com egressos e com vários estudantes. Enfim, muito obrigado mesmo, de coração, como parte do CA e como estudante de RI, eu não poderia estar mais satisfeito. Eu agradeço também ao Danilo, que foi nosso coordenador, que gerenciou tudo isso também. E agora eu passo a palavra para ele. Muito obrigado por ficar conosco até o último evento do nosso EACRE. Danilo, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Bom, pessoal, Luciano, Marcelo, eu não tive o tempo de recebê-los aqui nessa fala inicialmente. A gente estava finalizando lá os simpósios, a apresentação dos trabalhos, e o Marcelo acompanhou o processo que foi recuperar essa questão dos simpósios no EACRE de 2014, né? Então, a gente continua. E a minha fala vai muito no sentido de agradecimento. Eu teria outras coisas, inclusive, para falar, não só para vocês dois, mas de trazer esse agradecimento enquanto professor da forma sensível e bonita que vocês compreenderam o que é o processo de formação de dentro da universidade e daquilo que nós, professores, conseguimos passar, daquilo que a PUC, enquanto instituição, consegue passar, diante de todas as limitações que nós temos. Então, acho que o testemunho, né, que vocês trazem aqui, esse diálogo e a fala de vocês foi brilhante, né? A trajetória de vocês é brilhante, dentro do curso e fora do curso. Eu acho que encerram muito bem, né, a proposta desse evento nosso, e foi um evento que, inclusive, tomou um rumo distinto, porque a gente teve que se adaptar à pandemia, a gente sabe, né, das dificuldades de estimular o estudante de graduação e de nos estimular também como profissionais dentro desse ambiente do remoto e a preocupação frequente com a questão do mercado de trabalho, né? Essa é uma preocupação que chega para a gente com uma certa constância e eu acho que os exemplos que vocês trouxeram aqui hoje da atuação de vocês na graduação mostram muito isso. De que o curso de graduação que a gente frequenta, né, ele é feito muito pelas demandas e por aquilo que a gente consegue contribuir para ele, né? Eu acho que a minha prática profissional ela vai muito nesse sentido de incentivar mesmo, né, os estudantes a fazerem eventos, a participarem, a tomarem as rédeas da vida profissional de cada um nas próprias mãos, porque na minha graduação também tive um pouco disso, né? A realidade de um curso de RI, por exemplo, nos anos 2000 no Brasil, era muito distinta de um curso de RI hoje, né? O Marcelo falou hoje, a gente tem as DCN. Naquela época nem se pensava mesmo ainda. Aliás, a questão de DCN no geral ainda era uma política que estava sendo manejada pelo governo federal. E essas iniciativas, né, elas complementam muito da formação que a gente tem, elas movimentam, né, os professores que têm suas limitações burocráticas, têm outras 1001 funções de dentro da universidade, porque para que tudo aconteça temos outras funções a desempenhar, e eu me lembro bem, né, da tarefa que foi trazer o ENERE para Goiânia, por exemplo, né? Eu estava em Foz do Iguaçu, a gente participou ali junto, a gente viu o que era, a gente foi para as festas juntos, e ai, que saudade dessas festas, essas festas do ENERE bem famosas, e eu vi, né, o esforço da parte de vocês de construir, desde o começo, né, indo lá na minha sala sempre, olha, a gente quer trazer o ENERE para Goiânia, meu Deus do céu, mas vamos lá, e a gente pensando, né, em um evento, e eu acho que o ponto central que eu queria levantar aqui foi a preocupação de vocês com um evento que fosse academicamente relevante, né? Vocês não queriam só trazer o ENERE para uma cidade turística, né? E tem isso, né? Todo mundo que conhece Goiânia depois apaixona, né? Todo mundo que vem fala, nossa, mas é assim, gostei. E tem um pouco dessa reação de surpresa. Mas essa preocupação de vocês de pensarem, olha, a gente quer um evento de qualidade e a gente acha que
nós temos condições de montar esse evento de qualidade. Né? Eu lembro das inúmeras disputas que isso suscitou, inclusive com outros centros acadêmicos, e de como vocês perseveraram e o evento aconteceu, e foi um evento que foi falado depois. Né? A comparação, essa questão da qualidade acadêmica e da organização do evento foram algo que foi algo assim que passou adiante, né? As pessoas lembram do evento daqui de Goiânia, e essa é a grande questão, né? Então, por exemplo, a gente tem essa capacidade de sentar e montar um evento? Tem. Né? Então, né, eu penso, por exemplo, aqui o EACRE, pego lá a tabela e falo, olha, o que tem que ter no evento, em tais dias, tais dias, a gente sabe pensar num título, etc e tal. Mas sozinho a gente não dá conta. Então, por exemplo, o Lucas, né, o Juliano são testemunhas aqui que para esse Acre ter acontecido, se eles não tivessem, né, prestado esse papel enquanto centro acadêmico, teríamos feito, porque parte da tarefa da coordenação é elaborar esse evento anual do curso. Mas teria saído da mesma forma? Com certeza não. Né? Talvez nessas propostas do bate-papo profissional e de outras ideias de mesas dos palestrantes de segunda-feira, a gente poderia ter pensado alguma coisa? Poderia, mas não responderia talvez aos anseios dos estudantes. Então, eu acho que a fala de vocês é muito, muito, muito rica e muito madura, né? E eu acho que isso falta muitas vezes nas nossas percepções daquilo que a gente tem que fazer. Né, daquilo que a gente tem que fazer dentro, respeitando, claro, né, os nossos perfis. Eu vejo, né, que o perfil do Marcelo que é de conversar e criar contatos e fazer relações com todo mundo mesmo. E é um perfil, por exemplo, muito distinto do meu, né, que eu particularmente considero. Mas aí eu acho que esse espaço da graduação serve para isso também, né? Aonde é que a gente se dá bem? Aonde é que a gente faz bem? O que é, no que eu posso me destacar? Então, será que é mais num bastidor? Então, organizando uma coisa aqui, outra ali, e aí tem o colega que vai conseguir, vai conversar e fazer contato com todo mundo? Então, se a gente aprende isso, por exemplo, dentro da graduação, eu lembro que a gente organizava as simulações de OIs lá em Franca, eu era o secretário acadêmico sempre, trabalhava com essa parte, tinha uma amiga que era a secretária geral, que aí ela falava e ela fazia contatos e era com hotel e com patrocínio, etc e tal. Então, é isso, são coisas que a gente aprende dos nossos perfis, etc. E a gente aprende, se a gente não aprender isso na graduação, a gente vai, como vocês disseram, sair para o mercado de trabalho com um papel na mão, né? E só o papel, só a chancela do diploma impacta, tem importância? Tem. Mas, se você não demonstra nada, você vai pedir uma carta de recomendação para um professor, pode ser que ele até se sinta impelido pela posição a te entregar, mas vai ser aquela carta genérica. E carta de recomendação genérica não funciona. Se vocês, né, vão prestar um processo seletivo ou alguma coisa e tem alguém que a gente conhece das nossas outras experiências profissionais, isso impacta também. Porque as pessoas vão ligar e vão falar, você conhece fulano? Ele foi estudante da PUC. Aí você vai falar, sei o que o fulano fez, o que não fez e o que tal. Então, essas relações, esse cuidado humano, né, esse respeito, essa posição, e não é uma posição, por exemplo, de subordinação, de achar que o professor está acima de tudo e que o estudante está abaixo e que tem que obedecer a ordem. Eu acho que o exemplo de vocês para o curso sempre foi muito além disso. Né? Eu acho que o que a gente sempre construiu foi em termos de parceria. E a parceria, ela depende dos dois lados, das duas pontes. Então, se os estudantes não conseguem e não propõem essas parcerias, o outro lado, que são os professores, o corpo docente, não vai saber como lidar com isso aqui mesmo. Né? Então, acho que vocês trazem um exemplo assim magnífico do que deve ser feito dentro da graduação. Né? Esquecendo aí os problemas, etc., vocês trouxeram assim, o exemplo positivo. Olha, sejam estudantes de graduação assim. Né? E se fizer 50% do que vocês fizeram, já está ótimo. Né? Não precisa nem exceder tanto, vocês são excepcionais mesmo. E por isso que estão aqui sendo convidados para falar com a gente. Então, por exemplo, uma das ideias que eu dei para alguns dos estudantes já é que, vindo, por exemplo, da minha experiência da minha graduação, que a gente não tinha, por exemplo, disciplinas de comércio exterior
na grade, né? Basicamente ali, nenhum dos cursos de RI na época tinha, e hoje em dia as públicas ainda teimam em não ter, né? Entendendo, claro, que RI não é comércio exterior, mas a gente achava, não, a gente quer entender como que funciona, porque vai que eu venha trabalhar na área algum dia. Eu sabia que eu não queria trabalhar na área, mas eu também queria aprender para ter certeza. Né? Então, o que a gente fez? Foi a empresa Júnior à época. A gente contratou uma professora de comércio exterior, ela montou uma disciplina, a gente pagou lá o mais barato possível, de uma taxa simbólica mesmo, para pagar o da professora, e ela fez o curso. Então, eu acho que, né, o centro acadêmico, a empresa Júnior, a Atlética, por exemplo, pode pensar em trabalhar com oficinas de oratória, porque a Atlética é majoritariamente isso, né? São relações interpessoais, isso conta muito também. Então, vocês podem pensar sobre isso, né? Em ofertar esses mini cursos com taxas simbólicas, isso faz caixa para essas entidades. Claro, né? A universidade, a PUC, o curso de RI, dentro daquilo que a gente pode proporcionar, a gente proporciona. Mas existe um espaço muito grande para crescer, existe um espaço muito grande para construir o caminho de cada um de vocês dentro do curso. Né? Então, assim, eu acho que o que vocês deixam é esse exemplo. Claro que vocês têm que se perguntar constantemente o que meu curso está me ofertando. Porque se vocês, né, caírem na real, sei lá, não é isso que eu quero, não é o curso que eu quero, não é o curso nessa instituição, ou né, não é isso que está me suprindo, ok. Mas a grande pergunta, e eu acho que é uma pergunta que falta para todos nós, né, eu acho que é uma percepção geral da sociedade que anda em falta, é o que eu estou contribuindo para esse ambiente no qual eu estou trabalhando, no qual eu estou frequentando. Porque essa coisa também, né, de ser aquele que só entra nos espaços para reclamar e para falar mal, aí você fala, ué, mas o que você está fazendo aqui então? Né? Se você é parte disso aqui e você está vendo os problemas, qual é a contribuição? Né? Claro que né, isso não apaga os problemas, etc. e tal, e a gente sabe das amarras que existem em todas as instituições, etc. Né? A gente não precisa enfatizar isso aqui, mas é trazer um pouco dessa questão. Olha, se eu estou nesse ambiente, como é que eu estou construindo o meu posicionamento dentro desse ambiente? Isso são habilidades que o mercado de trabalho vai exigir. Né? Algo que eu falei ontem com as meninas, né? A Carol e a Michelle estiveram com a gente ontem, que são também da época de vocês aí, que, por exemplo, na graduação e na vida, pensando em vida acadêmica, a gente não aprende as funções burocráticas que depois a gente vem a desempenhar. E que são imensas, né? São muitas e muitas e muitas. Mas aquelas habilidades de contato, né? De participar de projeto social, empresa júnior, organização de evento, etc., aquilo lá me ajudou nisso aqui. Então, assim, eu acho que para os estudantes que estão aqui assistindo até agora, vocês tiveram o suprassumo, assim, de como ser um bom estudante dentro de um curso de graduação. Espero que vocês tenham aproveitado mesmo esses momentos e tragam para si essa responsabilidade, né, do aprender, do aperfeiçoar, do correr atrás daquilo que às vezes faltou, né, em algum ponto da formação, a não levarem tanto as coisas para o coração, porque o papel do professor também é de fazer críticas, a buscar tutoriais no YouTube, né? Sei lá, estou com dificuldade de mexer em alguma coisa aqui do Word, né? Que é uma ferramenta fundamental. Tem vídeo aí no YouTube de 2 minutos que te ensina quase todas as ferramentas. Vou precisar aprender Excel. A Excel é um pouquinho mais difícil. Ok, então, será que a gente consegue contratar um professor que dê um mini curso para a gente sobre Excel? Né? Algumas dessas ideias. E outras ferramentas, e novas ferramentas, e por aí vai. Então, assim, eu acho que vocês, né, eu acho que a gente fez essa semana foi arar o terreno, plantar, tá na mão agora dos estudantes que estão aqui conosco, cultivar isso aí, né? Vocês já fizeram bastante. Então, agradeço mesmo, né? Agradeço o Lucas, o Juliano, todo o pessoal do CA, todos os professores que nos auxiliaram aqui durante essa semana e
Fico muito feliz a gente encerrar esse 7º EACRE com vocês, Marcelo e Luciano. Vocês fizeram falas aqui sensacionais. Obrigado, Danilo. É uma satisfação muito grande estar aqui, rever você mesmo que virtualmente, né? Faz tempo que não nos vemos. E eu acho que, por ter podido, né, passar por muitas universidades, você se lembra, viajava muito por conta da federação, eu via isso, né, que muitas vezes faltava essa conexão, né, da academia, do estudante com o mercado. O que vai ser feito depois, né? A gente só acumula dúvidas, eu acho que durante o processo. Então, assim, eu quero parabenizar o CA, você, toda a organização, por abrir esse espaço, né, para egressos contarem um pouquinho de como foi durante a graduação e tentar, talvez, dar conselhos, né, de quem chegou lá, tinha dúvidas e deu seu jeito, né, digamos assim. Então, é isso, agradeço muito e parabéns pelo evento. Legal demais poder estar aqui de volta e é tão gostoso esse bate-papo, a gente fica naquela sensação de, poxa, não podia não terminar, né? Mas a gente sabe que tem que ter um fim, né, Danilo? Tem que terminar. Né? Mas olha, Danilo, eu quero reforçar alguns pontos da sua fala que são extremamente importantes e eu pude empiricamente entender isso na primeira reunião de conselho de curso que eu estive presente ali enquanto já na área de relações internacionais, porque eu precisava trazer uma pauta específica e pude presenciar o debate docente numa outra ótica, não na ótica discente. E assim, eu lembro que eu fiquei assim, caramba, sério, vocês têm que fazer tudo isso, ainda tem que dar aula? Então, assim, não é acessível ou comum aos discentes entenderem do universo docente, mas existem diversos mecanismos que estão rodando para que a aula chegue até você. Então, por isso que eu levei, poxa, conheça outras áreas da sua universidade e demande o seu professor. É lógico, ele vai ter todo o coração para poder te trazer oportunidades, novidades, mas não ancore todas as suas esperanças só aí, porque existem limitações. Mas a sua universidade ela pode ter estruturas que, de repente, evidenciem outras oportunidades para você. Mas nessa esteira, Danilo, também da construção de oportunidades, do networking que foi desenvolvido, no trazer ideias para serem debatidas e construídas a diversas mãos, né, de diversos espectros, seja do docente de uma maneira administrativa na universidade também. Existe a relação também de construção de confiança entre um profissional e aquele profissional em formação. Então, veja, essa pessoa que está ali ocupando um cargo de gestão, seja um coordenador de curso, um coordenador de área, ou até mesmo o docente que está ali conduzindo uma matéria específica, ele passou por todo um processo de construção de conhecimento, de consolidação profissional. Existe uma propriedade, uma autoridade no saber ali. Então, você vem com algo que talvez possa ser ainda tímido, ainda frágil, ele vai ter condições de poder te ajudar a lapidar esse caminho. Mas ele também precisa conhecer você enquanto pessoa, precisa conhecer quais são as suas intenções de fazer aquilo acontecer, porque, veja, você discente, passa, o Danilo fica. Então, assim, o que a gente discutia muito na época da construção do Enere, que era as coisas que vão, os desdobramentos tácitos, explícitos, diretos e indiretos que o Enere vai produzir, não vai refletir só na minha vida, mas vai refletir no nome da universidade, vai refletir no docente que hoje me apoiou, vai refletir na coordenação de curso. Então, entenda que a dimensão das suas ações, das suas proposições, ela é muito mais ampla daquilo que você consegue enxergar agora, inclusive para te projetar oportunidades no futuro. Então, hoje, Danilo, eu participo de um fórum que é um fórum nacional de assessores de relações internacionais dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia do Brasil. E eu trabalho, coopero com diversas pautas de internacionalização, inclusive com um contemporâneo seu da época de graduação. Chama Lucas Guerra. Conheço. Uhum, Aí tá vendo? Uhum. Veja, entende como é que é?
o ciclo da sua rede de contatos, ele é interminável e ele é retroalimentado. Então, eu lembrei quando ele, conversando com ele por acaso, ele falou, não, eu formei em Franca, Relações Internacionais também. Eu falei, mentira. Poxa, meu professor foi de lá. E quem é seu professor, Danilo? Ele falou, não. Então, assim, eu trouxe aquela lembrança boa, aquela experiência gostosa que a gente viveu no âmbito acadêmico para a construção de uma nova relação, que já foi com a porta aberta, porque existiam referências positivas. Então, prestem sempre bastante atenção na sua rede de contatos, continue cultivando e construindo bons relacionamentos para que vocês possam colher oportunidades. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui, de poder falar, de ver vocês novamente e estou à disposição para quaisquer outros eventos. A gente quem agradece, de coração, sempre, sempre, sempre. Não só por hoje, mas pela trajetória. Eu já tenho aí, tô na PUC desde 2013, estava até fazendo as contas já, eu falei, gente, o tempo passa. Né? Provavelmente quando eu entrei lá não tinha cabelo branco nem nada, mas estamos aí, e é o que vocês falam, é o que você falou, Luciano. Os estudantes passam e a nossa vontade é essa, olha, entrem daqui a 4 anos, a gente quer dar tchau para vocês. Mas a construção, aquilo que vocês deixam para o curso e aquilo que vocês também nos estimulam a construir para o curso, mantém o curso funcionando e o diploma de vocês validado perante a sociedade, né? É um curso que continua funcionando, é um curso que continua respaldando vocês daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 30 anos, porque vocês vão ser sempre, sempre, isso vocês sempre vão carregar. Vocês são bacharéis em Relações Internacionais pela PUC Goiás. Ponto. Isso nada nem ninguém vai mudar. Né? A não ser que o Vaticano crie um novo título acima de pontifícia, eu acho muito difícil. Mas é isso. Vocês são internacionalistas pela PUC Goiás. Isso vai ficar. E é igual essa questão, né? Sou pela Unesp Franca, e se vocês conhecerem pessoas da minha época, vão perguntar, e já tem 10, 11, 12 anos que eu formei, alguma coisa assim. Então, assim, essas relações, elas perduram. E elas são fundamentais. Com certeza. Gente, deixa eu só perguntar aqui. Eu vou parar de gravar e a gente pode tirar uma foto? Eu vou tirar um print. Aí, só pra gente recordar.